Meu time me xingando, dizendo que era doente. Expliquei que o termo certo era deficiente. Pedi Deus pro fio dragão, mas felizmente o que os olhos não vê, o coração não sente. Dizem que o pior cego é o que não quer ver. Sendo cego e sem som, vou fazer o quê? Placa de áudio queimou, porque a vida é assim. Se não tem som no joguinho, como jogo de Licim. Bate a lenha, apanhou, puseram a culpa em mim. Mas como que a Sona pode pedir gangue no Licim? Olá, Renata, tudo bem? Eu me chamo Larissa, sou monitora da professora Olga e gostaria de te dar as boas-vindas. Hoje nós vamos fazer algumas perguntinhas para você sobre o seu primo Gerson, tá bom? Seja bem-vinda. Lá vai a primeira pergunta. Como foi a vida do Gerson devido ao diagnóstico tardio? Isso influenciou na infância dele? Boa noite, meu nome é Renata da Silva e Silva, sou do 5º período do Instituto Superior de Educação, do curso de Pedagogia, e falar um pouquinho sobre a vivência e convívio com meu primo Gerson, que é deficiente visual. Meu primo Gerson, ele perdeu a visão ao decorrer dos seus primeiros 6 anos de vida. E segundo o diagnóstico médico, isso vem decorrente do fato da minha tia Nadir, minha tia paterna, ter tido com o seu primo de primeiro grau. Ou seja, o pai do Gerson, ele é primo direto da minha tia Nadir. E com isso a gente tem a primeira situação, porque ele não foi reconhecido por esse pai, né? Então ele já teve essa perda, né? Minha tia veio embora de São Paulo para cá para o Rio. Ele tinha quase 2 anos de idade e ao decorrer desses primeiros anos ele perdeu a visão. Então ele nasceu enxergando e teve que se adaptar a essa nova realidade dele. Isso comprometeu a sua infância, em que ele teve que abdicar de brincadeiras, abdicar da socialização que ele já tinha e se adaptar a essa nova realidade que foi o fato dele não enxergar. E isso teve um impacto na sua vida, não só social, mas também de infância e educacional. Ele saiu da escola regular, em que ele estudava com outras crianças que enxergavam, para escola em que ele tinha um tratamento diferenciado, que foi o Benjamin Constant, em que ele teve dificuldade nessa adaptação e aprendeu o braille. Então eu posso afirmar que com o tempo que eu tive de convívio com ele de infância, que foi muito pouca, porque ele hoje tem 60 anos, eu tenho 42, ele teve uma infância muito complicada, né? Ele perdeu aquele espaço de criança, né, muito rápido. Isso comprometeu todo o seu decorrer, né, nas fases posteriores após a infância. Obrigada, Renatinha, pela sua contribuição. A gente pôde perceber que o Gerson teve o diagnóstico de cegueira total aos 6 anos de idade. E é importante a gente ressaltar que o diagnóstico precoce é muito importante porque muitas crianças nascem com baixa visão. E o tratamento certo, com um profissional adequado, pode ajudar a evitar uma evolução para uma cegueira total. Não que isso vá ajudar em todos os casos, mas em muitos casos pode ser evitado. Isso já é muito importante. Além disso, é importante que a família busque um instituto correto, porque lá a família vai encontrar profissionais treinados e preparados para acompanhar não somente a criança, mas também toda a família, ajudando nos estímulos certos para a criança ser cega e ajudando a família também a entender que a criança cega pode ter uma vida normal, como todas as outras crianças. Boa noite, eu sou Liana Pinheiro Ferreira, monitora de fundamentos da professora Olga, e vim aqui perguntar para a Renata, depois do diagnóstico, quais foram as principais dificuldades na escola? Eu digo em relação à acessibilidade, inclusão e alfabetização. Obrigada! Então, após a descoberta dessa deficiência visual aos 6 anos, uma fase importante, né, que ele dava início à sua alfabetização, ele saiu do jardim de infância, naquela época, né, para o Instituto Benjamin Constant.
Minha mãe conseguiu uma vaga para ele, para que ele fosse alfabetizado em Braille. E aí ele começa toda a sua trajetória de, não de sucesso na sua vida acadêmica, né, na sua vida estudantil. Ele ficou durante 1 ano nessa instituição, onde não teve êxito na sua alfabetização, porque não teve um acompanhamento sistemático durante esse processo, nem um nivelamento do seu grau de dificuldade durante o aprendizado do Braille, o que ocasionou o seu desligamento, né? Com a justificativa de que ele estaria ocupando uma vaga de uma pessoa com potencial para aprender a metodologia do Braille. Saindo dali, ele não teve um acompanhamento de outra escola, ele não conseguiu se adaptar em outras unidades escolares, não foi alfabetizado, e o que acarretou, né, que impactou sua vida de adolescente e sua vida de adulto. Apesar dele ter uma habilidade artística, né, muito forte, ele toca flauta muito bem, canta muito bem, né, ofícios que ele aprendeu durante a sua adolescência e sua vida adulta, na igreja e em outros espaços que ele frequentava. Mas teve um impacto na sua vida, uma vez que a gente não tinha leis que contribuíam para que ele tivesse um espaço de inserção e de inclusão no âmbito escolar. A gente tinha leis frágeis, falava de final de década de 70 e início da década de 80, que não era obrigatório esse ensino, né? A gente percebe aí uma lacuna, um espaço nesse processo. O relato da nossa colega Renata, diante da história do seu primo, mostra bem a ampliação das leis que a gente tem hoje e a falta delas diante do acesso, acessibilidade, direitos legais para o deficiente, no caso dele, visual. Não havia acesso escolar, eram turmas segregadas, ia só para o Benjamin Constant, não havia inclusão social escolar para o deficiente visual. Com a legislação nova, isso é ampliado, o acesso à escola é garantido. Oi Renata, boa noite, me chamo Matheus, sou aluno de Fundamentos e Metodologias da Educação Especial e Inclusão e também monitor da professora Olga. Então, ele era dependente de alguém? Caso sim, como foi esse processo e qual a maior dificuldade enfrentada por ele? O Gerson, atualmente, Matheus, ele tem essa dependência de alguém, sim. Após o falecimento da minha tia, 2 anos atrás, minha mãe assumiu a procuração dele. Ele passou a morar numa instituição social. Ele já morava antes, sendo que ela era filantrópica, sem contribuição alguma. Ele passou a morar em outra instituição filantrópica, em que pagava-se um salário mínimo, ele recebia o benefício de prestação continuada. Eu consegui fazer com que esse benefício passasse a ser uma pensão pós-morte da minha tia, ou seja, passou a ter um vínculo com mais estabilidade, e com esse dinheiro então a gente pagava a instituição. Ele, anterior a essa instituição, quando minha tia era viva, ele trabalhava nas feiras vendendo doces, Era uma forma dele também ter um dinheiro e sair do círculo que ele morava com a minha tia e com o padrasto que o maltratava, entendeu? Então ele teve um histórico muito sofrido. Faltou várias oportunidades para ele, Isso a gente percebe que se ele talvez tivesse sido alfabetizado lá atrás, leis mais eficazes de inclusão, de acessibilidade, ele poderia hoje ser um funcionário público que seria mais emancipatório para sua vida hoje com 60 anos de idade. Então, atualmente, o quadro dele é de dependência de algumas pessoas, Ele mora em Itaboraí. A gente passou essa procuração para o meu primo, E porque meus pais são idosos, Meu pai tinha 77, minha mãe 74 anos e não conseguiam mais dar conta dele, nem eu, nem meu irmão, por nossas vidas.
E hoje ele mora lá em Itaboraí, mora com um outro primo meu que fica responsável pela casa. Ele tem uma vida social pouco limitada, né? Ele frequenta uma igreja, mas de alguma forma teve um reflexo lá atrás, quando ele não teve assistência, né, de leis mais eficazes. É triste saber sobre a realidade ao qual seu primo já foi submetido, Renata. Isso só mostra que devemos fiscalizar, né? Reivindicar e brigar pela causa. E além disso, a falta de acessibilidade de direitos que são negligenciados em grande parte do território nacional são problemas recorrentes. Entretanto, atualmente temos também um avanço de alguns recursos que podem nos auxiliar. Então, podemos abordar também a falta de investimento pelo poder público no que se refere às tecnologias e até mesmo em cirurgia para a inclusão dos deficientes visuais na sociedade. Temos um recurso interessante na parte tecnológica, que são os óculos inteligentes, né, que auxiliam as pessoas com deficiência visual. Ele funciona de acordo com o local que a pessoa aponta. Ela aponta e esse óculos ele vai decodificar aquela informação, aquela pessoa que foi registrada anteriormente ou aquela escrita, né, ele vai decodificar em forma de áudio, né, o que auxilia bastante também, né, no dia a dia dos deficientes visuais, né. Porém, temos um problema comum na sociedade, né, que é a falta de investimento, né, pelo poder público, que para o acesso a esse recurso ele é um pouco alto, que custa em torno de R$15.000, algo que é inviável para muitas pessoas, né? E dessa forma a falta de acesso à tecnologia para essas pessoas é uma realidade triste, porque a tecnologia, da mesma forma que ela pode incluir, caso não haja investimento, pode ser excludente. Então é algo que devemos levar a sério e reivindicar por meio de políticas públicas que garantam esse acesso. Placa de áudio queimou, porque a vida é assim. Se não tem som no joguinho, como jogo de licim. Bate a lenha, apanhou, puseram a culpa em mim. Mas como que a Sona pode pedir gangue no licim? Placa de áudio queimou, porque a vida é assim. Se não tem som no joguinho, como jogo de licim. Bate a lenha, apanhou, puseram a culpa em mim. Mas como que a Sona pode pedir gangue no licim?